falar de uma coisa que eu não sei se você tem. Você tem medo? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas você consegue vencer o seu medo? Por exemplo, eu tenho pavor que uma lagartixa caia no pé da tia Jana. Por quê? Porque ela é gelada. Eu consigo vencer meu medo? Consigo. Pego a vassoura e falo pra ela, vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa. Então, todo mundo tem medo de alguma coisa. Então, hoje, nós vamos conversar sobre o medo. Tá bom? Então, tá. Então, abra sua apostila na página 75. E está um título assim, Vencer o Medo. Hoje, o nosso medo atual, né, é que os nossos parentes, os nossos amigos mais queridos, infelizmente, não sejam contaminados pelo Covid, né? Até porque a gente tenta protegê-los, mas as pessoas só se protegem se ficarem em casa, se lavar a mão, se mantiver os ambientes limpos. Apesar que nós estamos num momento que nós não sabemos de onde vem o Covid. O Covid pode vir do supermercado que você colocou a mão no carrinho, quando você entra no ônibus. Então, nosso maior medo, nossa maior preocupação hoje é essa pandemia. Mas tem uns medos dentro de casa. Ou então, quando a gente está assim vendo um filme que dá um barulho assim esquisito, que a gente fala assim, ai que susto! Então a gente vai ver hoje o que você tem medo, tá bom? Então vamos lá. Na página 75 já tem uma cena assim. Por que não fizeram esse lobo mais bonitinho, né? Meninos! Olha! Eu acho que já fizeram o lobo assim para suspender o cabelo da coitada menininha que estava dormindo. Olha só. Então vamos lá. Observe a imagem. Então, partiu a imagem aí. O que a menina parece estar sentindo? Então vocês vão colocar o sentimento da menina aí. Por quê? Ah, porque o lobo é lindo, né? Não, né, gente? O lobo aí não é lindo. Há nesta imagem algum personagem que você conheça? Qual? Então, além, já falei dele, né? né? O lobo, né? Que ele aparece lá na história do Chapeuzinho Vermelho, ele aparece na história dos Três Porquinhos. Sempre o lobo é mau, né? E quem é mau acaba muito bem não, né? Então, se a gente fosse dar um fim pra esse lobo aí, o que a gente faria com esse lobo? É pegar o cabo de vassoura e sair correndo atrás dele. Pensa aí o que você faria com esse lobo. De onde você imagina que esse personagem saiu? Então olha aí e escreve de onde ele saiu. Nas histórias que causam arrepios são medos. Você gosta de histórias assim? Então vocês vão escrever se vocês gostam de histórias que dê medo. Eu não gosto. Sentir medo é normal. Todo mundo tem medo de alguma coisa, tá? Às vezes sentimos apenas medinhos e aí eles passam. Outras vezes, medões. E aí o coração dispara. E aí você fica assim, ai meu Deus, e agora? Então, o importante é superar o medo de forma corajosa. Então, tá com medo, acaba... E aí você soluciona o seu problema. O que você pode fazer para vencer o seu medo? Tem gente que tem medo de chuva forte. A tia Jana não tem medo, mas a tia Jana fica preocupada. Né? Tia Jana também tem pavor de vento forte. Isso eu tenho mesmo, gente. Deu vento, ó, o coração até dispara. Então eu tenho. Porque me preocupa. Né? Vamos ver outra coisa. Falta de luz, não. Não. Cachorro também não. Então, vamos ver. E até mesmo criativo. Então, pensa naquele medo. Pode eu falar assim.
O monstro embaixo do sofá. Tem um monstro embaixo do sofá. Vocês vão pensar, cada pessoa pensa um monstro. Como é que a gente vai vencer esse monstro? Pensa nesse monstro de Maria Chiquinha de sainha e olha debaixo do sofá. Você vai perceber que debaixo do sofá não tem monstro. Tem gente que tem medo de olhar debaixo da cama. Ai, vai sair alguma coisa debaixo da cama. Vai, poeira, que tem muito embaixo da cama. Então a gente tem que tratar o medo assim. A gente transforma o medo que a gente tem em alguma coisa assim que a gente possa vencê-lo, tá bom? E aí, veio um gráfico pra gente fazer com a nossa turma, mas não tem como fazer esse gráfico com a nossa turma. Então, o que que você vai fazer? Você vai olhar o gráfico e vai pintar o que que você tem medo. Então, você tem medo de escuro? Então, você pinta o quadradinho do escuro, um quadradinho, tá? Você tem medo de altura? Pinta. Você vai pintar todos os medos que você tem. Você tem medo de insetos? Então, pinta. Você tem medo de fantasmas? Fantasmas existem? Então, pinta o fantasma. Você tem medo de injeção? Ah, ninguém gosta de tomar injeção. Ninguém gosta de tomar injeção. Ninguém. Nem a tia Jana gosta de tomar injeção. Trovão. Trovão também, né? Aquele barulho assim, né? É. Aí vocês vão tentar. Depois a tia Jana vai perguntar pra vocês quais são os medos de vocês, tá bom? Você incluiria outro medo a essa pesquisa? Então, você tem medo de mais alguma coisa que não esteja aí? Você vai escrever qual? Você vai escrever sim ou não e qual. Eu tenho medo do chinelo quando a minha mãe pega o chinelo. Então, bota aí. Como é que a gente vai resolver esse problema seu? Não fica deixando a mãe brava. Obedeça a mãe. Não é? Então, eu tô falando isso porque a tia Jana já escutou isso. Tia Jana, eu tenho medo quando a minha mãe pega o chinelo. Aí eu falei pra criança, como é que você vai resolver esse problema? Não deixa sua mãe brava. Obedeça sua mãe. Que ela não vai pegar o chinelo. Porque o chinelo não sai sozinho correndo atrás de ninguém, né, gente? O chinelo tem vida. Então, a gente vai resolver esse problema. E aí, veio na nossa apostila uma coisa muito legal que eu gosto muito, que é histórias em quadrinhos. A história em quadrinhos, ela tem um monte de funções. Além de melhorar a leitura, você acaba viajando na sua imaginação na história. Você não lê só o gibi, a história em quadrinhos, por ler. Quando você começa a ler uma história em quadrinhos, você quer saber o fim do que está acontecendo. Até porque as histórias em gibis são histórias pequenas. Então é por isso que a tia Jana indica principalmente para quem tem problema de leitura, ler gibi. Lembra que eu já falei isso na sala até para vocês? Quando vocês estiverem em casa, vão fazer um xixi, vão fazer o número 2, leva o gibi e deixa no banheiro. Por quê? Porque você está trabalhando a sua leitura. Ai, tia Jana, mas eu não gosto de ler. Aí, né? Pilim, pim, pim, que eu não posso ajudar. Então, o gibi, além de ser colorido, muito bem desenhado, as histórias, você pode ler várias, em qualquer lugar, tá, gente? Vai viajar com a mamãe, leva um gibi. Ah, vai na ilha, num passeio, leva um gibi. Em vez de ficar andando no barco lá, né, pra ficar passando mal, quase vomitando, leva um gibi. Ah, eu vou no céu, leva um gibi. Tá bom? O gibi é sensacional, gente. A tia Jana é uma das fãs do gibi. Só que são alguns, tá? Por exemplo, eu gosto só da Turma da Mônica infantil. Eu não gosto da de adolescentes. Então eu tenho gibis assim, eu gosto dos pequenos, eu gosto do Horácio, né? Tem, o que mais? Tem historinha do Bidu, do Cascão, da Magali. Eu gosto deles infantis, tá? Você já teve em uma situação em que precisava enfrentar algum medo? Na história que você vai ler, então a tia Jana vai deixar a história em quadrinhos para vocês estarem lendo. Mônica e a Marina têm medos
diferentes. E uma delas tem medo de um animal. O que será, hein? Quem será esse animal? De que animal você acha que ela tem medo? De que animal elas vão conversar durante a história em quadrinhos? Então, vocês vão ler a história em quadrinhos. Ela começa na página 77, desculpa. 77, 78 e 79. E aí na página 80, vocês vão responder sobre a história em quadrinhos. Então, não sei de que animal elas estão falando. Tipo, não sei. Não sei. Tá? Então, vocês vão marcar aí. As histórias em quadrinhos, lá na página 80, são narrativas organizadas em quadros sequenciais. Quer dizer, tem sequência. Uma cena não começa e pula para outra. Não, as coisas vão acontecendo passo por passo. Que utilizam a linguagem verbal. Eles utilizam a língua verbal usando aqueles balãozinhos que aparecem. Toda a conversa deles está naquele balãozinho. Por isso nós temos vários tipos de balãozinhos. E a não verbal, que é a fisionomia. Ou então aparece um balãozinho com uma caveira, tipo, vou te enforcar, né? É comum o uso da linguagem informal. A informal é essa que a gente conversa dia a dia, que a gente usa as palavras normais, que todo mundo conhece, que fica de mais fácil acesso de entendimento. Então essa é a língua que todo mundo conhece, a informal. Para aproximar os diálogos da realidade. Esses diálogos são representados dentro de balões. As historinhas em quadrinhos eram publicadas originalmente em jornais impressos, mas com o tempo ganharam espaço em suas próprias revistas. Hoje, a grande diversidade de publicações de histórias em quadrinhos voltadas aos mais variados gostos e faixas etárias. Então, aí vai continuar, certo? Então, nas histórias em quadrinhos, está assim. Na página 81 está assim, no número 5. Os balões são usados nas histórias em quadrinhos, com diversas funções, deixando o texto mais interessante e detalhado. Observe as imagens a seguir e desenhe o balão mais adequado para cada situação. Para isso, você deverá escolher entre os tipos de balões que estão na lateral da sua apostila. Então, veio balão de pensamento. Geralmente, o de pensamento é uma nuvem. Balão quando o personagem está falando. Nós temos aquele balão que ele tem muitas falas. É como se um grupo estivesse respondendo ao mesmo tempo. Igual se a Jana faz uma pergunta e a turma responde todos juntos. Se a gente tivesse que fazer uma historinha, a fala de vocês entraria num balão assim. Nós temos da vozes, eletrônica. Ah, nós temos esse. Ó. Ah, de quando a pessoa grita. E nós temos aquele do cochicho que a gente usa. Por que a tia Jana vai mandar, está mostrando os tipos de balões para vocês? Porque a nossa produção textual de sexta-feira, vocês vão montar uma história em quadrinhos.
para vocês montarem uma história em quadrinhos, vocês vão precisar dos balões. Então, ela vai ser uma atividade avaliativa e a tia Jana vai dar essa pontuação em outra matéria. Por quê? Porque nesse bimestre nós temos o nosso livro paradidático. Então, a nossa pontuação de português já está aqui. Então, quando eu dou atividade avaliativa, eu posso pegar o ponto dessa atividade e dar em outra atividade. Então, a nossa produção textual de sexta-feira será a criação de uma história em quadrinhos. Tia Jana, posso escolher o personagem? Posso escolher a fala? Só não pode botar palavrão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Calaca, nem pensar nisso, que é aquela figurinha do Cebolinha que a gente tem, inclusive, em grupos de conversa. Calaca. Vocês sabem, né, que o Cebolinha tem problema na fala. Ele troca fonemas. Ele tem dislexia, que é a troca de fonemas. E aí ele troca o P pelo B, né? O L pelo R. Então, ele tem troca de fonemas. E a gente chama essa troca de fonemas de dislexia. Calaca, quando ele vai falar, ele sempre usa, né, uma outra letra na palavra. Por isso que geralmente as falas do Cebolinha, as palavras que estão trocadas vêm em negrito, para as crianças perceberem que não é a forma certa, mas que o Cebolinha precisa de ajuda para falar corretamente, tá? Então, vocês vão colocar, e aí tem na página 82 a continuação do uso dos balões, tá bom? Inclusive, o Cebolinha foi o primeiro personagem do Maurício de Souza a apresentar uma diferença. Olha que legal! Então, todo mundo falava assim, ah, mas o Cebolinha fala errado. Não! O Maurício de Souza criou personagens para chamar a atenção que as pessoas são diferentes, mas elas são muito importantes. E aí depois veio os outros amiguinhos, que nós temos hoje o cadeirante, nós temos outros personagens da Turma da Mônica, tem a menininha que é cega, tem deficiência visual. Então, nós temos hoje outros personagens que partiram da ideia do Cebolinha. Vocês acham normal o jeito que a Magali come? Não, não é normal. Não, ela tem um distúrbio alimentar. Ela come excessivamente. Ela pode comer excessivamente porque ela é muito elétrica, porque ela é muito ansiosa. Então, vem coisas na história da Turma da Mônica que a gente vê assim, nossa, a gente nem sabia disso. Por isso que a tia Jana tá falando pra vocês. Tá bom? Por que a Mônica é tão brigona? Porque ela não sabe resolver os problemas dela conversando. E aí ela roda o coelho e dá o coelho na cabeça de todo mundo. Tá bom? Então, se aparecer mais coisas sobre a Turma da Mônica, a tia Jana explica para vocês mais um pouquinho dos personagens da Turma da Mônica para vocês estarem conhecendo, tá bom? Então, partiu a atividade. Preparem o lápis e a borracha e força na peruca, porque eu e você estamos juntos para poder vencer os nossos obstáculos, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.